Obrigada, presidenta. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão na luta. Um salve muito especial para todos os nossos servidores da UENG, professores, servidores administrativos, professores da UENG de Divinópolis, movimento estudantil que está firme e forte, ajudando a engrossar esse couro e esse caldo para a gente ter muitas conquistas. Eu queria cumprimentar a mesa toda em nome de duas pessoas, da nossa presidenta, a deputada Beatriz, da nossa reitora Lavínia. Por favor, sintam-se todos cumprimentados. E dizer para vocês, gente, a gente estava conversando aqui sobre como que é frustrante nós estarmos numa negociação em que o outro lado não cede nada. Como isso dá uma sensação de descaso completo e talvez essa seja exatamente a sensação que eles querem que a gente sinta. Uma sensação de que, de fato, não há disposição alguma de avançar, de que, de fato, não há vontade alguma de avançar. E aí, Kênia, eu queria dizer da responsabilidade do governo nessa situação, que não é uma responsabilidade pequena. O Túlio falou que, quando ele estava falando que a audiência, a visita técnica com a Luísa aconteceu e ela disse que o aumento da ajuda de custo era possível. Bom, ela falou isso na frente de 3 deputados que têm fé pública para atestar que ela falou. Eu, a deputada Beatriz e o deputado Cássio. E, para além disso, foi uma visita técnica da Assembleia. E se tem uma coisa que o povo dessa Assembleia é competente. As visitas técnicas da Assembleia são gravadas. A TV Assembleia vai para essas visitas. E se a TV Assembleia tiver a integralidade dessa reunião disponível ainda, porque eu não sei depois de quanto tempo eles descartam, já que foi no ano passado, eu gostaria de público, solicitar que esse material da audiência, da nossa visita técnica, fosse disponibilizado para a comissão. Por quê? Para além dos nossos presidentes dos nossos sindicatos, para além dos nossos reitores, todos, pessoas que têm fé pública, pessoas que estão em posições de representatividade, porque foram eleitos para tanto, e para além de 3 deputados, então a gente apresenta a prova documental de que foi falado pela secretária sobre a possibilidade, sim, do aumento da ajuda de custo. Então, Kênia, o que nós precisamos fazer é cumprir o que a gente diz. O governo precisa cumprir o que diz. Já basta o governador dizer coisas, voltar atrás, registrar um plano de governo em cartório, garantindo o reajuste anual da inflação e depois não dar o reajuste. As pessoas precisam cumprir o que dizem. Ninguém é obrigado a dizer nada, mas falou, tem que cumprir. Então, a gente precisa garantir que o que foi falado sobre o reajuste da ajuda de custo vai ser cumprido. Não há condição de vocês não cumprirem com isso, sob pena do descrédito total do governo do Estado, em mais uma ocasião, e inclusive de uma secretária de Estado, que hoje é pré-candidata a prefeita, e que a gente sabe que tudo isso tem consequências eleitorais, porque a população não gosta que as pessoas não cumpram o que acordam. Então, isso é muito sério. A outra situação que eu gostaria de dizer, gente, é uma reflexão sobre o termo casta de privilegiados. Vocês ouviram esse termo nos últimos dias, não ouviram? Quando eu cheguei, estavam falando sobre isso. Ler aquela tabela que a Beatriz mostrou e pensar em casta de privilegiados nos faz nos perguntarmos se a gente está num universo paralelo do absurdo, né? Eu lembrei daquele... Eu li muito Turma da Mônica quando eu era criança, e tem uma figurinha da Magali que ela fala assim, meu Deus, será que eu estou no universo paralelo do absurdo? E eu fiquei pensando nisso, quando eu vi a fala do governador, a entrevista dele. É engraçado, porque o grande argumento para o reajuste de 300% do governador aqui na casa era o fato de que o governador tinha dificuldade de atrair bons secretários e manter bons secretários, porque os salários eram muito baixos. E muito entre nós mesmo, para ser secretário de saúde de Minas Gerais ganhando R$10.000 não deve ser fácil, porque é muito problema. Secretário de Educação, secretário de todas as áreas. Não estou falando desse governo, não, de qualquer governo, inclusive de um que a gente apoie. Só que tinha os jetons, que aumentavam muito o salário da turma, tinha um monte de coisa que ninguém aqui tem, né? Alguém tem jeton? Então, tá bom. E aí, o que acontece? Eu fiquei refletindo, Beatriz,
Por que que quando os secretários do governador, e ele não disse quem eram esses secretários para a gente poder fazer essa cobrança em público, então está na responsabilidade dele que a gente não nomeie os bois e que a gente fale de todos coletivamente. Mas por que que quando os secretários procuraram o governador para dizer que o salário estava muito ruim e que, por isso, eles iriam para a iniciativa privada, já que segurar o rojão de ser secretário de Estado ganhando aquele valor não valia a pena, por que que ele não disse, bom, vocês são uma casta de privilegiados, vão para a iniciativa privada? Porque para o servidor aprovado em concurso é isso que ele disse. Mas para os secretários dele, ele mandou aqui para essa casa um projeto aumentando o salário dele em 300%. Vendo aquele cartaz, eu fico pensando que seria muito bom se ele tivesse sido generoso com vocês, como ele foi com os próprios secretários, ou como ele foi com a Localiza. Pois é. Para a gente fechar, Beatriz, eu acho que nós precisamos ter uma discussão muito séria com a Secretaria de Estado de Fazenda e com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria de Estado de Planejamento, com as três, porque eu acho, gente, e entendo que vocês vão concordar, especialmente quem é da área da economia, os nossos professores da economia, todo mundo que entende mais desse assunto, entende muito mais do que eu, inclusive, que sou bioquímica, está na hora do governo do Estado começar a apresentar para Minas Gerais, não é para o servidor, não, é para Minas Gerais, para o Estado, o que Minas Gerais está ganhando de volta com essa política de isenções ilimitadas. Passou da hora. Passou da hora. Não tem a menor condição de nós darmos isenções, 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 que aumentam todos os anos, sem que seja estabelecida claramente a contrapartida. A isenção tem que virar aumento de emprego naquele setor. Não é o aumento de emprego total, não. Porque a gente tem aí, por exemplo, que a construção civil segurou o aumento de empregos de Minas Gerais durante a pandemia. E eu não estou sabendo de muita isenção para esse setor. Então, o que a gente precisa ter apresentado pelo governo do Estado é que a política de isenções avaliada sobre o aspecto do setor beneficiado está retornando em aumento de investimentos e aumento de geração de empregos, porque a gente quer isso, a esquerda defende isso, para que a gente consiga medir que isso está valendo a pena. Porque isenção, sem a gente conseguir quantificar exatamente o que isso está virando para Minas Gerais, em número de emprego de carteira assinada que foi criado, em número e abertura de fábricas, de postos de trabalho, de grandes investimentos, aí é só sequestro do Estado mesmo. Aí é só patrimonialismo e dá para o Estado e para a casta de privilegiados do capital econômico tudo que o Estado tem e tudo que o Estado produz. Porque todo esse dinheiro que o Estado, que o governo de Minas está abrindo mão, são os impostos que cada um de nós paga. Então, se todos nós pagamos esses impostos, todos nós temos que ter a prova de que o que ele está abrindo mão está virando benefício, emprego, abertura de empresa para toda Minas Gerais. Eu não vi a Localiza ampliar os seus investimentos de forma robusta. Vocês viram? E todos os outros setores. Então, eu entendo, Beatriz, que a gente tem que caminhar para obrigar o governo do Estado a mostrar para a gente o que está virando de investimento. Porque não tem condição. Um homem que dá mais isenção do que o Aécio, era para esse Estado aqui tá voando, assim, ó, tá abrindo emprego até na nossa cabeça. Não tem condição. Ninguém está vendo isso nas suas cidades. Vocês estão vendo isso? Eu sou de Divinópolis. Quem é de Divinópolis está vendo isso em Divinópolis? Então, não tem condição. O que está virando esse dinheiro? É só o dinheiro do Estado voltando para o bolso do empresário? Não estou entendendo isso, não. Então, eu entendo que a gente precisa caminhar por esse sentido. Entendo, Beatriz, que a gente deveria, inclusive, pedir uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ou na Administração Pública, onde você tem cadeira e representa o nosso bloco brilhantemente, para a gente discutir tudo isso. Eu não sou contra a isenção. Nunca fui contra a isenção. A gente tem que ajudar na competitividade de setores que são importantes para o nosso Estado, sim. Que geram emprego para o nosso Estado, sim. Quem defende que isso não aconteça são os liberais. Mas os liberais que ganharam a eleição estão no governo do Estado, criam 1 milhão de formas de favorecer os seus amigos. Então, está tudo muito de cabeça para baixo. Eu volto a Magali. A gente está no universo do absurdo, da loucura, que não dá para entender o que está acontecendo. No fim das contas, gente, vamos seguir junto. Porque enquanto a gente não sabe o que essas isenções estão retornando para Minas,
o que a UENG retorna para Minas, a gente sabe muito bem. Então, vamos ficar junto, vamos ficar firme e vamos ficar na luta, contando com o apoio de cada um dos deputados do nosso bloco.